Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Realmente não dá para ver porra nenhuma. Eu vim falar um pouco aqui hoje sobre um processo criativo, só que o processo criativo de uma maneira um pouco diferente. Quem me conhece sabe que trabalho em agência desde sempre, deve estar achando, porra, lá vem mais um papo chato pra caralho. E, na verdade, eu queria falar o lado contrário da criatividade. Ser criativo, gostaram do efeito? Muita tecnologia. É muito criativo o efeito, né? Ser criativo, pra gente que trabalha em agência, não é nada mais do que obrigação. A gente faz isso todo dia, tenta fazer o melhor que puder, e se não fizer, a gente é demitido. É a lei da selva. Então, existem dois tipos de criatividade básicos. Criatividade no trabalho, que é o que a gente faz. Alguns dizem que fazem porque amam, outros fazem porque querem ganhar dinheiro, outros fazem porque não conseguiram passar em direito e foram fazer publicidade. Então, isso também a gente já viu muito lá, quem já trabalhou comigo sabe disso. Mas aí, qual é o problema? Se você só é criativo no trabalho, você só está usando 1/3 da sua vida para ser criativo. Você só está usando 1/3 da sua criatividade. Isso reduz todo o seu potencial para muito pouco. Se você não gosta de ser criativo, e você vai para casa e tudo que você quer é desligar desse mundo, a quantidade de oportunidades que você está perdendo é imensa. Esse é o meu protetor de tela. É uma coisa que a gente acredita muito. A gente está falando de criatividade que resulta em alguma coisa. Não está falando de piada, de rima, a gente está falando de produto, de campanha, de solução, seja uma solução milionária para o Bill Gates ou uma torneira pingando na sua casa. Criatividade sem resultado não é criatividade, não leva a lugar nenhum. Lógico que toda criatividade ela tem que passar, se vocês começarem a observar todas as invenções, maluquices, campanhas, o que for, ela passa por pelo menos 3 desses 5 pontos. A imersão, quando você fica imerso num problema, uma hora ou outra, bêbado, sóbrio, com maconha na cabeça, cada um tem o seu processo criativo, você acha a solução. A observação é importante, porque você precisa observar as pessoas. Você precisa olhar para as pessoas na rua e tentar entender o que elas precisam, o que elas querem e até o que elas não sabem que querem. A coragem, né? Coragem, medo, não. Mas é preciso ter coragem para botar uma coisa na rua. A gente estava conversando, eu e Flávio Lugeiro, um gênio do marketing, espetáculo de homem, exatamente sobre isso, né? Uma startup é um perigo imenso, não é só dinheiro que você perde alguns anos da sua vida, então você precisa ter coragem. O oportunismo faz parte da criatividade, quem pensa primeiro e bota primeiro na rua leva. E a loucura. A loucura é o que guia tudo isso. A loucura é o que faz as pessoas acreditarem nessa expressão que a gente começou a defender há algum tempo lá na agência, o que antes era conhecido como esquece isso, e se não existe. Não, peraí, e se é o que muda tudo. Tudo começa com um e se. E se a gente fizesse uma coisa que as pessoas vão buscar na internet, tudo que elas precisam? E se a gente reunisse as maiores cabeças do mundo para falar sobre algum assunto, qualquer assunto? E se a gente fizesse o Cristo fechar o braço? Muito obrigado. E se a gente mudasse o jeito como as pessoas compram música na vida? E se a gente mudasse o nome de uma cidade em prol de uma coisa maior? Essa cidade se chamada Speed, e uma campanha de conscientização na Austrália mudou o nome da cidade para Velocidade Mata. E aí todo mundo deve estar pensando, é muito lindo, né? Criatividade, agência. Tá bom, então vamos jogar essa criatividade para os outros 2/3 da sua vida. Aquele ponto que você queria sair da agência e beber uma cerveja, sair do seu trabalho, não estamos falando só de agência, e esquecer que é criativo. Charles Darrow, engenheiro. Um dia ele estava em casa, a mulher dele cozinhando, ele na mesa de jantar já com os filhos, o jantar estava demorando, e ele começou a brincar com os filhos dele, começou a puxar saleiro, começou a rabiscar num papel, um jogo muito complexo, muito doido, e os filhos dele se divertiram muito. E aí ele pensou,
E se isso virasse um jogo de verdade? Charles era o inventor do banco imobiliário, o engenheiro que estava em casa na hora de jantar. David, vendedor de enciclopédia. Ele era aquele vendedor que batia de porta em porta, sabe? Aquele cara chatinho. E ele começou a perceber que ninguém dava atenção para ele, porque na época, é importante falar, isso não é uma aula de história, então não faço ideia do ano que isso aconteceu. Vou começar a falar anos quebrados para parecer que eu sou inteligente. Em 1963, David percorria as ruas da Pensilvânia e ele começou a perceber que, enfim, na época as mulheres ficavam em casa, os homens iam trabalhar, e ele começou a perceber que as mulheres não estavam nem aí para a enciclopédia. Então ele começou a chegar, a pergunta que ele fazia é: você quer uma amostra grátis de perfume? E as mulheres se interessavam e começavam a conversar, e ele puxava a enciclopédia e ia seduzindo. E aí, as outras vezes que ele começou a bater na porta das pessoas, as pessoas perguntavam no perfume, não na enciclopédia. E ele pensou: e se eu largar a enciclopédia e fizer disso meu negócio? Esse cara foi quem começou a Avon, morreu um tempo atrás, aí, aproximadamente em 1974, às 17 horas, e de câncer no mediastino. Foi horrível. Samuel Klein, aqui em São Paulo, que alguns já devem saber a história dele. Ele era um ambulante, na época que São Paulo estava lotado de nordestinos que vinham para cá trabalhar. E ele começou a perceber que os nordestinos saíam de lá sem nada. Eles saíam sem a roupa, só com a roupa do corpo. E chegavam que eles queriam comprar as coisas, só que ninguém abria crédito para eles. Então, na banca dele, ele começou a vender as coisas a crédito, sabendo que 70% dos nordestinos nunca atrasaram uma parcela. Esse cara hoje é o presidente das Casas Bahia. Reuben Maris. Em 1924, ele era dono de uma sorveteria em Nova York. Nova York é verdade, porque eu lembro. Só que nessa época, os americanos só valorizavam sorvetes que fossem dinamarqueses, sabe-se lá por quê? E ele tinha tanta confiança no sorvete dele, ele sabia que o sorvete era bom. Minha boca tá seca pra caralho. Só um momentinho. Uma criança, me perdoe. Perdoe, criança. Bem-vindo à selva. E ele tinha tanta confiança no trabalho dele, ele foi numa livraria e falou: tá, todo mundo quer um sorvete dinamarquês. Obrigado, Leandro, você é um anjo. E se eu inventasse o nome dinamarquês? Esse cara foi quem criou o Häagen-Dazs, que, aliás, só por curiosidade, Häagen-Dazs não quer dizer absolutamente nada. Ele inventou essa palavra. Ele criou uma palavra que soasse dinamarquês e inventou isso. Strauss. Pela foto, 1813. Vendedor de barracas. Corrida do ouro para a Califórnia, todo mundo foi. E ele, já num ímpeto de criatividade, comprou quilômetros de lona para vender barraca para os mineradores que estavam procurando ouro dormirem. Uma lona pesada, forte, que aguentasse as intempéries e tal. E ele chegou lá, já tinham 500 iguais a ele. E ele estava com aquilo lá empacado, ele não sabia o que fazia. E aí, um dia, um minerador, que não é esse, só gostei dessa foto, chegou e perguntou se ele sabia onde que vendia macacão, ou uma calça, porque a dele tinha rasgado. Esse L é de Levi's, é o cara que inventou a calça jeans. John, não consegui descobrir o sobrenome dele, mas não é o Lennon. Então, a única coisa que eu posso afirmar John era um cara que trabalhava não na parte de produção da Henkel, uma fábrica de colas. Ele simplesmente trabalhava na fábrica, como se fosse um atendimento. Não fazia muita coisa, trabalhou. Brincadeira, calma, ninguém me bate, pelo amor de Deus. Brincadeira, gente. E um dia ele estava em casa, esperando a mulher dele se arrumar. Você vê que as mulheres estão de algum jeito envolvidas nisso sempre. E ele observou a mulher dele
passando o batom, ele pensou, e se ao invés da cola Selic dela fosse no mesmo formato? Então, esse cara inventou a cola Prit. Lembrando, a gente não está falando de publicitário, não está falando de ninguém. Silver Spencer, ele era químico, queria inventar uma cola mais forte do mundo e deu errado. E ao invés de jogar fora essa ideia, ele pensou, e se eu pudesse usar isso para alguma coisa? Esse cara está ganhando rios de dinheiro, com royalty, é o inventor do post-it. Earl Dixon, ele era comprador de algodão. A mulher dele não sabia cozinhar. Todo dia que ele chegava em casa, a velha estava cortada. E aí ele pensou, e se eu pegasse um esparadrapo e envolvesse para evitar que molhasse tudo e tal? Inventor do Band-Aid. Richard James, esse é bem interessante, engenheiro naval. O trabalho dele, está acabando, o trabalho dele era simplesmente evitar a vibração dos navios. E um dia ele estava trabalhando e a mola que ele estava na mão caiu a escada e desceu e foi rolando. E ele pensou, puta, velho, e se eu fizesse disso um brinquedo? Porque todo mundo ficou olhando e rindo daquilo. Esse cara inventou a mola maluca, esse cara é um gênio. Esse cara, puta, Steve Jobs, chinelo com ele. Carlos Domingo, publicitário, hoje em dia é um dos diretores da Age, escreveu uma coluna sobre mercado no Valor Econômico, e ele começou a perceber que sempre que ele escrevia matérias sobre superação, histórias inusitadas, pessoas que foram criativas na vida, isso dava muito mais retorno de e-mail, de contato, telefonema, comentários, tudo. Ele pensou, e se eu fizesse disso um livro? Não é merchan, é apenas uma sugestão. Algumas dessas histórias foram tiradas desse livro, que é bem interessante, Oportunidades Disfarçadas. Quase um livro de autoajuda para publicitário, para você sair um pouco desse mundinho e pensar criativamente. E aí volta a pergunta, né? E se? Uma coisa eu tenho certeza, se a gente for criativo durante as 8 horas de trabalho, eu sei exatamente onde a gente vai chegar. Principalmente se for uma agência, você vai virar diretor de criação, vai virar presidente, enfim, seja o que for. Mas e se você for criativo nos outros 2/3 da sua vida? Onde que você pode chegar? É isso. Obrigado, gente.